Hora de falar sobre Copa do Brasil. Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil foi conhecido nessa segunda-feira na sede da CBF. E o principal jogo desse primeiro mata-mata será Corinthians e Palmeiras, adversários na final do Campeonato Paulista. A grande diferença é que inverte-se o mando. Corinthians decidiu o título do Paulistão na Neoquímica Arena. Agora ele faz o primeiro jogo em casa e decide a classificação para a próxima fase no Allianz Parque. Jogo dos mais importantes, talvez o mais interessante dessa oitavas, que representa ou garante outros jogos legais, como por exemplo Flamengo e Atlético Mineiro, jogo da ida no Maracanã, o jogo da volta na Arena MRV. Queria contar também que Internacional e Fluminense se enfrentam, São Paulo e Atlético Paranaense, Botafogo e Red Bull Bragantino, Bahia e Retrô. Já o Cruzeiro pega o CRB e o CSA pega o Vasco. Importante lembrar que todos os nomes que eu citei primeiro fazem o jogo de ida em casa e decidem a classificação para as quartas de final na condição de visitante. Quero falar agora sobre o sorteio da Libertadores da América para a fase de oitavas de final. Conmebol divulgou hoje toda a tabela de jogos até a grande decisão do principal torneio continental e dá para dizer que nenhum clube brasileiro deu sorte. Difíceis os jogos, embora para mim a situação mais delicada é a do São Paulo, que só tem pedreira. Nas oitavas de final, o Atlético Nacional da Colômbia, time que venceu, por exemplo, Bahia e Internacional como mandante, e acabou despachando o Bahia para a Sul-Americana. Se o São Paulo passa pelo Atlético Nacional, deve ter o Botafogo mais uma vez nas quartas de final. Vale a lembrança de que no ano passado o time carioca eliminou o São Paulo da Libertadores justamente nas quartas de final. Se o São Paulo avança pelo Botafogo, deve ter pela frente ou o River Plate ou o Palmeiras, pelo menos se o retrospecto e os favoritos seguirem na competição. A grande verdade é que o lado esquerdo da chave da Libertadores ficou bem mais complicado do que o direito. Isso porque ele reúne São Paulo, Botafogo, Palmeiras e River Plate, verdadeiros e reais candidatos ao título, enquanto do lado direito a gente tem o Flamengo despontando como grande favorito, embora o Fla tenha um primeiro jogo super complicado contra o Internacional, decisão no Beira-Rio. Se o Flamengo passa pelo Inter, deve ter o Estudiantes pela frente nas quartas de final e possivelmente o Racing na semifinal. Já o Fortaleza vai precisar melhorar bastante seu rendimento se quiser ter chance com o Vélez Sarsfield no primeiro mata-mata e com o Racing possivelmente no segundo. Caio Crivelli, excelente semana. Nicola, Superbet ficou devendo contratação à altura. O Oscar não vai acontecer. Não, cara, o empresário não, o dono da Superbet até chegou a especular essa possibilidade. O São Paulo assegura que isso nunca foi discutido internamente. São Paulo, inclusive, foi pego de surpresa com essa história. A impressão que o São Paulo tem é de que não tem a menor chance disso acontecer, tá? Até porque o contrato já foi bastante bem reajustado. Nicola, você acha que o Zubeldia cai? A pergunta do Herbert Silva. Herbert, eu mandei essa pergunta durante, acho que foi ontem, na live de ontem, para uma fonte do São Paulo. A pessoa disse que não dá para saber. Vai depender muito do jogo contra o Vasco e de todo o barulho feito externamente, tá bom? Nicola, qual treinador você indicaria para o São Paulo? Leandro, se não houvesse problema financeiro, eu iria de Jorge Jesus. Leonardo Prieto, quanto o São Paulo gasta com reforços para o meio do ano? Até quando eles querem gastar? Até quanto eles querem gastar com reforços? Sabe dizer? Leonardo, zero. Eu ouvi de uma pessoa do São Paulo o seguinte: o São Paulo não vai comprar jogadores na janela da metade do ano. Isso significa que o São Paulo não vai contratar jogadores? Não. Isso significa que o São Paulo vai dar prioridade para jogadores que cheguem de graça, livres no mercado, ou então que cheguem por empréstimo. Comprar com direito econômico, o São Paulo não vai gastar absolutamente nada, tá? Cara de óculos mandando no like 2, o Ed Gamer mandando boa noite, o Vitor Barbosa está em Franco da Rocha, e o Beto Foramilho fala, Nicola, aguardando aqui a queda do técnico do São Paulo. Acho que vão esperar ser eliminado de alguma Copa e, como sempre, vão perder o timing. Betão, há muita pressão no Morumbi para a demissão do Zubeldia para depois do jogo com o Vasco, especialmente se o São Paulo tropeçar contra o Vasco, jogo marcado para a próxima quinta-feira, dia 12 de junho, o último jogo antes da pausa das competições por causa do Super Mundial. E a justificativa para essa demissão é de que o São Paulo teria tempo para buscar um novo técnico e para que esse novo técnico pudesse colocar as ideias dele em prática, né? Você tem um mês de intervalo, embora reconheçamos que parte desse um mês vai ser dedicado a férias. São Paulo, nesse momento, é o 13º colocado do Brasileirão, são 12 pontos conquistados em 11 rodadas, desempenho bastante ruim, tá? Eu só não consigo imaginar que o Vasco possa oferecer um jogo muito difícil para o São Paulo no Morumbi, levando em consideração que o Vasco fora de casa tem costumado ser presa fácil. Mas a pressão existe
E se o Júlio Casares e o Belmonte perceberem que essa pressão já começa a afetar o moral deles com o torcedor, aí sim eles podem dispensar o Zubeldia. Rodrigo Henrique da Silva, membro do canal do Nicola. Boa noite, Nicola. Com o Zubeldia no cargo, esqueça as Copas e o Brasileiro. É Série B. Seu Júlio e Belmonte que levam para a Série B. Deixa eu só trazer uma observação importante. O São Paulo não deu sorte nos sorteios, né? O da Libertadores foi bem mais cruel. São Paulo pega o Atlético Nacional da Colômbia, adversário chato e difícil. O jogo de ida lá na Colômbia, sem Zubeldia. O Zubeldia está suspenso em mais um jogo, e aí uma partida bem preocupante, perigosa. São Paulo toma um 2-0, um 3-0, São Paulo pode voltar para casa praticamente eliminado. E para esse jogo o Zubeldia não vai estar lá. Retrospecto do interino, do técnico que o substitui com alguma frequência, é horroroso. Tá? Na Copa do Brasil, o sorteio apontou o adversário do São Paulo como o Atlético Paranaense. William Murari. Boa noite, Nicola. É verdade que o Tiquinho Soares pode vir para o São Paulo? Ouvi rumores hoje de que ele foi oferecido, pois está encostado no Santos, e o Zubeldia pediu a contratação de um centroavante. Que o São Paulo está no mercado atrás de um centroavante, isso é real. São Paulo busca um atacante, um camisa 9, mas aí há dois grandes problemas. O primeiro deles, financeiro. O Tiquinho hoje ganha na casa de R$1 milhão por mês no Santos. Ainda que o Peixe tope liberá-lo de graça, São Paulo precisaria arcar com toda essa remuneração. Mas o pior vem agora. Deixa eu apresentar uma imagem para vocês, que eu acho que vai ajudar a desmistificar toda essa especulação. Ó, Tiquinho Soares, 34 anos de idade, certo? 23 jogos na atual temporada, sendo 10 no Campeonato Brasileiro. Qual é a lógica de o São Paulo contratar o Tiquinho Soares para o restante da temporada, para a Copa do Brasil, para a Libertadores e para não tê-lo no Campeonato Brasileiro, que é o torneio com mais jogos? Então, assim, eu parto do princípio que, exceto em casos excepcionais, ninguém vai contratar um jogador que não pode atuar no Campeonato Brasileiro. É o caso do Tiquinho. Vocês sabem, né? O limite é de 6. A partir de 7 jogos, o cara fica indisponível para outros clubes no futebol nacional. Não sei de onde surgiu essa especulação envolvendo o Tiquinho e São Paulo, mas eu não consigo botar fé mediante essa história, tá bom? O Paulo Azeredo. Boa noite, Nicola. Daverson pode pintar no São Paulo? Cara, que loucura, hein? Contratar o Daverson, para mim, é sinônimo de desespero. Porque a verdade é que o Daverson entrega muito pouco. Eu só queria confirmar, antes de investigar essa história, o número de jogos do Daverson, né? Quer ver? Ó? A gente sempre tem que partir disso. Tá especulando o jogador tal. Mas quantos jogos ele fez no Brasileiro? O Daverson fez, por exemplo, no Brasileiro 9. Esquece. Não há por que o São Paulo contratar um jogador que só vai poder ser utilizado em Copas. Ninguém vai fazer isso, tá? Por mais que exista especulação, por mais que exista barulho, enfim. Matheus Medeiros perguntando se há novidade sobre patrocínio no São Paulo. Matheus, São Paulo, deixa eu até dar uma confirmada, porque o São Paulo tinha avançado numa negociação com uma farmacêutica para o lugar da Viva Sorte. Quer ver? Ó? Boa noite. Peraí, vou tirar o ocultar aqui que está atrapalhando. Farmacêutica para o lugar da Viva Sorte. E o São Paulo também tinha uma negociação em andamento com o banco Magnum Bank para que o Magnum Bank se tornasse o banco dos sócios torcedores do São Paulo. E aí, em troca, até em termos de visibilidade, ele passaria a ocupar a manga, que está guardada desde o ano passado para esse banco parceiro do São Paulo, tá bom? Severino Costa, boa noite, Nicola, like 329. São Paulo não vai se classificar nas oitavas da Libertadores porque ele é seu próprio adversário. E esse treinador é muito ruim, não vai a lugar nenhum. Marineia Ferreira, boa noite, Nicola. Se o Zubeldia cair, Hernan Crespo será a primeira opção ou não? Marineia, na teoria sim, na prática não, e eu vou explicar. O Hernan Crespo foi campeão paulista no momento de vacas magras do São Paulo, né? Mas a impressão que ele deixou para Carlos Belmonte, Rui Costa, Muricy Ramalho e Milton Cruz, que são 4 caras que seguem no departamento de futebol, a impressão foi a pior possível. Os caras trabalhavam no dia a dia com Crespo e entendem que o São Paulo foi campeão paulista apesar do Crespo, porque a preleção dele era ruim, a preparação para os jogos era ruim, os treinos do dia a dia não eram bons. Então, se o São Paulo contratar o Crespo, o São Paulo vai estar indo contra os princípios do departamento de futebol. Sei que
em algum momento o Júlio Casares está se distanciando do Belmonte, relação entre o Morumbis e o CT da Barra Funda, essa relação está se tornando cada vez mais distante, mas não acho que o São Paulo, que o Júlio contrataria um técnico sem permissão ou sem autorização, sem aval do departamento de futebol, porque você jogaria um cara lá no meio dos caras do futebol sem que esses caras tivessem concordado, né? Sobre o Arthur Cabral, a grande questão envolvendo o Arthur Cabral é a grana, né? O Benfica comprou ele muito mal da Fiorentina, pagou cerca de 20 milhões de euros e certamente não vai recuperar esse investimento com algum clube do Brasil. Se fosse para emprestar, até dava para imaginar que ele pudesse vir por empréstimo, com parte dos salários pagos lá, alguma coisa nesse sentido. Agora, do contrário, com algum time assumindo esse compromisso de comprá-lo, acho absolutamente inviável. 27 anos de idade, temporada que fechou agora. 34 jogos, só 7 gols e 2 assistências, tá? E dos 34 jogos, muitos como reserva, quer ver? Estou até abrindo aqui para a gente passar a relação completa. Dos 34 jogos, 7 como titular e 27 como reserva. Então, na verdade, o Arthur Cabral só conseguiu jogar 7 vezes ao longo de todo o ano com a camisa do Benfica como titular. Bora falar agora sobre o atacante Biel, você lembra dele? Jogador surgiu formado nas categorias de base do Fluminense e que esteve no Bahia antes de ser comprado no ano passado pelo Sporting de Portugal em negócio de 6 milhões e 400 mil euros. Pois bem, o Biel em sua primeira passagem pelo futebol português não conseguiu jogar. Foram apenas 7 partidas e 111 minutos em campo, nenhum gol, nenhuma assistência. Até por isso, o Sporting decidiu emprestá-lo para clubes brasileiros. O primeiro e grande interessado é o Grêmio, mas a tendência é que outros times entrem na disputa pelo ponta, que tem 24 anos de idade, pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Essa informação sobre a intenção do Sporting em emprestá-lo certamente vai mexer com o mercado nacional, até porque são vários os clubes brasileiros que precisam de jogadores de velocidade para atuar pelo lado de campo. O Biel deixou excelente impressão, especialmente nas temporadas de 23 e 24 com a camisa do Bahia, mas a forte concorrência no Sporting e um estilo de jogo muito mais intenso fizeram com que o Biel perdesse espaço. Quem sabe pode ser solução para o seu clube do coração. Se você acha que o Biel caberia, já usa espaço para comentar, para dizer que time você torce e por que o Biel seria uma peça importante. Beleza?